recebeu o nome de Carbono Oculto 86, referência ao código DDD do estado nordestino. No Piauí, a apuração girou em torno da rede de postos HD dos empresários Aran Santiago e Danilo Coelho. E também a volta do Dilma, que foi desinelegibilizado em 21. Aconteceu de maneira quase concomitante, 346 votos para a condenação do Daniel Silveira dentro da própria Câmara. Mas antes, 2 anos antes, nós tivemos em 2019 a abertura do inquérito das fake news, do 4781, que é uma violência, um vilipêndio, como está várias vezes se referindo aqui o Ricardo, da liberdade de expressão. Ali foi implementada uma censura contra a Cruzoé, né, de maneira aberta, escancarada, porque teria feito ilações ao amigo do meu pai, que nada mais era do que o próprio Dias Toffoli, era reconhecido como isso. Estava em todos os anais dos registros das delações da Odebrecht. Porque o Dias Toffoli era amigo do Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht, que inclusive deu a paca para a ratazana cozinhar no domingo de Páscoa. Exato. Olha aí. E em 2020, Pavinato, que eu acho que foi o grande teste do STF em relação à própria população, a gente precisa lembrar isso e referendar que nós estamos de olho nisso, que foi a violação de direitos e garantias fundamentais individuais por conta da pandemia. As pessoas foram impedidas de sair à rua. Elas tiveram que ficar nas suas casas, então direito de ir e vir, a questão inclusive de legislação sem a própria lei. Foi utilizado decreto sem uma lei de embasamento para ordenar determinadas ações da população, como o uso das máscaras. Aí, fazendo o pulo do 2021 que eu disse, a gente vai lembrar de 2022 na condução da eleição. Sem transparência, né, sem a paridade de armas, que você muito bem lembra da resolução 23.714, que ocorreu em 20 de outubro de 2022, quer dizer, violando tudo que o artigo 105 da Lei 9.405 determina, né, que tem que ser até o dia 5 de março, né, se eu não estiver enganado. 5 de março, artigo Aí você 105. tem em 23, como você disse, o 8 de janeiro. E de lá para cá é uma escalada muito maior, potencializada, obviamente, em escala exponencial, como eu estou dizendo, com os julgamentos, com as prisões, todas elas midiáticas, para que a população continuasse da maneira como está, sem saber de que lado ela deve se posicionar, Pavi. E na última terça-feira, o Alexandre de Moraes ele publicou um despacho explicando a sua decisão liminar sobre o uso de relatórios do COAF, decidindo que as restrições ao uso dos relatórios só valem daqui para frente, sem efeito retroativo, portanto. No entanto, antes que Moraes pudesse explicitar o alcance da decisão, um juiz do Piauí usou a liminar como fundamento para anular investigação derivada da Operação Carbono Oculto naquele estado. Deflagrada em agosto passado pela Receita Federal e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a Operação Carbono Oculto apura a suposta infiltração da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, no setor de combustíveis. A investigação teve desdobramentos no Piauí, onde recebeu o nome de Carbono Oculto 86, referência ao código DDD do estado nordestino. No Piauí, a apuração girou em torno da rede de postos HD dos empresários Aran Santiago e Danilo Coelho. Ao anular as investigações, o juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Valdemir Ferreira Santos, citou a decisão liminar de Alexandre de Moraes de 27 de março deste ano, que fixou regras para o uso dos relatórios de inteligência financeira do COAF. O juiz Valdemir Ferreira Santos atendeu a um pedido das defesas dos 2 acusados,
segundo as quais o relatório do COAF foi usado de forma incompatível com as diretrizes fixadas por Alexandre de Moraes. E o juiz, o Ricardo, ele tem a pachorra de olhar um caso pretérito à decisão de Alexandre de Moraes, que é absurda por si só, mas vamos dizer que fizesse sentido a decisão do Moraes. Ele tem a pachorra de olhar e falar: olha, esse caso lá do passado não atendeu às regras que foram fixadas agora. Como é que é possível uma coisa dessa? Só se as pessoas tivessem, só se a COAF tivesse, a Polícia Federal tivesse o carrinho do De Volta para o Futuro. O que está acontecendo com a magistratura? Não dá, né, Pavinato? Não dá para aplicar uma regra agora criada numa decisão liminar do Supremo para fatos pretéritos, né? Tem uma questão aí de temporalidade. Agora, lamentavelmente, mais uma vez, é o sacrifício do interesse público frente ao interesse privado, porque o interesse público dessa operação Carbono Oculto é o combate ao crime organizado. É o direito e garantia fundamental de todo cidadão que está previsto na Constituição à segurança, né? Então aqui o juiz anula uma operação e toda a sociedade sofre com a falta da segurança. Sofre com o crime organizado que deve estar celebrando, deve ter soltado fogos de artifício com essa anulação, com mais uma anulação, né? Porque é incrível também a quantidade de operações da Polícia Federal, ou de todas as polícias aqui no Brasil, e a quantidade de anulação de operações. Parece que se tenta, se nada, e se morre na praia, porque toda investigação que é feita, inúmeros funcionários, sejam policiais, sejam membros do Ministério Público, fazem seu papel, investigam, oferecem a denúncia e depois, por alguma questão processual, o juiz acaba anulando toda a operação. Quem sofre no fim do dia, e acho que essa é uma preocupação que deve ser principal, porque não são meramente decisões judiciais que afetam uma ou duas pessoas. Não estamos tratando aqui de um caso privado, estamos tratando aqui de um direito fundamental à segurança pública, né, que nesse caso, mais uma vez, foi jogada no lixo, né, de mais uma operação que foi anulada aí de uma forma bastante esquisita, bastante questionável e que, infelizmente, a gente tem que conviver com isso mais uma vez, viu, Pavinato? Agora, o Caivano, lembra que a DPU, na defesa do Talhaferro, falou que o Moraes afrontou direitos humanos? Para quem não entendeu, né, falou assim: olha, DPU, Defensoria Pública da União, que corajosa. Não tem nada disso. Defensoria Pública da União é um grupo de advogados públicos que atende causas dativas. Tá, então tá. Vocês entenderam que não tem, não estou falando de AGU, não estou falando de Ministério